Agora, meio-dia e 13 minutos, a gente segue aqui falando sobre outros assuntos. Eu queria falar, inclusive, sobre a entrevista de ontem do Eduardo Bolsonaro. Sim, ele concedeu uma entrevista aqui no nosso All News para Letícia Casado. Falaremos sobre ela agora no nosso All News. A gente tem a reportagem, inclusive em vídeo com ele. Vamos aqui para o nosso intervalo, para quem está conosco na TV. A gente segue pelo YouTube, falando sobre o Eduardo Bolsonaro, que segue nos Estados Unidos. Não sei se a gente tem aí na mão a reportagem. Eu tenho aqui, ó. A reportagem do Eduardo Bolsonaro, feito pela Letícia Casado. Ele criticou ontem o governador Tarcísio de Freitas. A gente tem falado muito sobre a sucessão em 2026. Tarcísio de Freitas é ou não é o nome da direita. Muitos do que a gente tem ouvido aqui é Bolsonaro que vai escolher esse nome. Se fala muito ser alguém que tenha Bolsonaro no nome. E por essa linha foi um pouco Eduardo Bolsonaro, que, como a gente sabe, já ali trocou algumas rusgas com o Tarcísio pelas próprias redes sociais. E ontem, em entrevista à colunista Letícia Casado, ele falou: Tarcísio nem é um homem de direita. Vamos ouvir. Então, se o Tarcísio for este candidato, a gente vai acabar falando sim de Tarcísio de Freitas, né? Agora, não venham querer pintar o Tarcísio como uma pessoa de direita, porque ele não é. O Tarcísio ele é um tecnocrata de centro, né, que no cenário político ele acha que ainda há margem para o diálogo com o Moraes, né? Eu acho até que ele enxerga pessoas como eu, né, aquelas pessoas radicais, que ele quer se ver, né, afastado, e ele também acha que tem os votos da direita de maneira cativa. Isso é um problema, porque achando, não especificamente Tarcísio, mas no entorno dele, né, crendo que os votos da direita estão garantidos, ele tenta agradar o centro e a esquerda. E isso daí é uma estratégia errada. Falando a verdade, a gente vai cada vez mais tirar pessoas das trevas da esquerda, ou mesmo do centro, e trazê-las para a direita. Foi isso que Bolsonaro fez em 2018. E a gente tem que continuar fazendo isso para impedir o retorno dessa esquerda à cena do crime. E aí ele fala a respeito do irmão dele, do senador Flávio Bolsonaro, que, na opinião dele, é melhor preparado do que Michele. Esse assunto, Letícia, a gente tem que debater internamente, né? Por que eu faço uma preferência pelo Flávio? Porque o Flávio já é uma pessoa conhecida, né? É um perfil mais articulador, que lida bem com várias pessoas do centro, então ele tem trânsito, ele é uma pessoa mais afeita até a questão do diálogo mesmo. Então, eu acho que ele tem, né, uma capacidade já demonstrada, já testada. Não é que a Michele não tenha, mas a Michele ainda falta ali um componente, né, no escrutínio público de ter um mandato, né? Eu acho que o Flávio estaria em condições muito mais preparado, né, não desmerecendo nem um pouco a Michele, mas o Flávio estaria em uma posição muito mais preparado para assumir essa difícil missão, esse desafio, né, do que a Michele nesse momento. Então aí ele fala que prefere o Flávio, faz essa crítica ao Tarcísio, se for esse o candidato é esse que nós vamos falar, né, esse que tem aí a falar, mas ele deixa claro que Tarcísio não representa essa direita. Nessa entrevista também, a Letícia Casado, nossa colunista aqui do UOL, ele falou também sobre a prisão do pai. E ele disse, inclusive, que não é uma prisão de Bolsonaro que vai acabar com o bolsonarismo. Essa é uma fala importante também do Eduardo Bolsonaro a respeito disso. Dá tempo de colocar antes da volta? Então vamos lá. Eu creio ainda que se nós tivermos uma anistia, o Bolsonaro tirará esse estresse psicológico da condenação, retornará 100% e poderá se apresentar como candidato. Por que não? Né? Eu acho que isso daí seria o saudável na democracia e deixa as pessoas, né, escolherem. Então não é uma prisão, né, do Moraes que vai fazer apagar o bolsonarismo. Acho que até que é pelo contrário. O Moraes, ao acelerar e abusar do seu poder, ele aumenta, ele infla a possibilidade de ter ali senadores, principalmente, contra o Moraes para serem eleitos. Ele está impulsionando a candidatura de senadores de direita. Eu acho que esse é o ponto, esse é o jogo real. Agora, é claro, aqueles que não querem Bolsonaro no tabuleiro político vão, né, vender acabou o bolsonarismo, não, ninguém foi para a rua, como se do dia para a noite essas coisas acontecessem.
Bom, estamos de volta para quem estava conosco na TV. Estávamos vendo alguns trechos, na verdade, dessa entrevista feita ontem pela Letícia Casado, nossa colunista e repórter de Brasília, com o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Falou sobre vários temas, sobre sucessão em 2026 e essa última fala que eu acho extremamente importante aí, ele falando sobre a prisão do pai. E não é isso que vai acabar com o bolsonarismo. Ele, com o discurso dele, né, Josias, ele fala sobre essa força que o bolsonarismo ainda tem e não é a prisão de Bolsonaro, que isso não vai mudar nada. Ele até fala, não perdi nenhum seguidor, inclusive. O deputado Eduardo Bolsonaro, Fabiola, ele vai migrando do campo da política para o universo criminal e até para a seara psiquiátrica. Ele se tornou um caso clássico de psiquiatria, porque ele vive num mundo particular que não orna com a realidade. Então, as suas análises políticas hoje, elas têm pouco valor. E ele migrou do estágio, ele migrou para o universo criminal porque foi convertido em réu dias atrás pelo Supremo, naquele processo que apura a tentativa de coagir o Supremo a partir de decisões cavadas junto à Casa Branca, né? E ele é um caso psiquiátrico porque ele vive nesse mundo paralelo, ele escolheu viver num mundo paralelo. Então, ele diz que a decisão que enviou o Bolsonaro para a cadeia fortalece o bolsonarismo, que ele fala ainda em anistia como se essa fosse uma alternativa que estivesse ali na bica de ser aprovada no Congresso. E o grupo majoritário que está ali em torno do bolsonarismo, que é o Centrão, não quer anistia. Então, esse grupo já decidiu que, no máximo, vai premiar o Bolsonaro com redução de pena, não uma decisão que conceda a ele o perdão, que o reabilite, que o devolva à urna. O Bolsonaro está fora do jogo. E a pesquisa Quest, que aferiu o tamanho real do bolsonarismo, atribuiu a esse movimento 13% do eleitorado. Então, aquele bolsonarista fiel até às últimas consequências, aquele que vai pular no abismo junto com o Bolsonaro, esse soma hoje 13% do eleitorado, né? E o grupo majoritário que vai, aliás, o grupo de independente, o grupo que vai definir a eleição, esse não me parece que vá condicionar o seu voto aos interesses do bolsonarismo, do Bolsonaro. Não, ele vai olhar. Se o governo tiver bom desempenho, ainda que não goste do Lula, vai votar no Lula. Se tiver do outro lado um oponente com um bom programa, ou que pareça uma alternativa razoável, vai votar no outro. Então, o Eduardo Bolsonaro está completamente fora da realidade, ele construiu um mundo, está vivendo nesse mundo, mas acho que ele seria mais bem tratado, Fabiola, se começasse a ser visto como um personagem sujeito à análise psiquiátrica mesmo, porque tudo o que ele programou deu errado. Tudo. Absolutamente tudo. Inclusive para os interesses do seu pai. Ele prejudicou o pai, prejudicou a direita brasileira e prejudicou a si próprio, porque virou réu agora. Então a direita foge do Eduardo Bolsonaro como vampiro de alho, né? E agora está o Centrão fazendo o seu jogo e muito curioso que ele faça, ele que se apresentava até outro dia como presidenciável, ele agora faz uma opção pelo irmão. Está havendo, nesse momento, uma disputa no Bolsonaro, na família, no clã Bolsonaro. O clã hoje está entre a Michele e o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, que em público diz, não, meu nome não está na mesa e tal, ele se apresenta como uma alternativa presidencial nas conversas de bastidor. E ele disputa com a Michele essa posição de eventual nome da família Bolsonaro a ser levada à urna. E o Eduardo Bolsonaro faz uma opção. Não, ele prefere o Flávio Bolsonaro, né? Agora, de todos os zeros da dinastia Bolsonaro, 01, 02, 03 até o 04, excetuando o Jair Renan, o mais novinho, que é o zero mais à esquerda dessa dinastia da direita brasileira,
excetuando-se o Jair Renan, as opiniões do Eduardo Bolsonaro, elas hoje não influem coisa nenhuma, nem na balança em que o clã Bolsonaro pesa a influência de cada um nesse processo que vai definir a posição da família para 2026. Então, nem a família está levando muito em conta as posições do Eduardo Bolsonaro. Imagine a direita. A direita quer distância, né? Quer evitar acirrar ou cutucar os maus bofes dos familiares do Bolsonaro. Agora, a opinião do Eduardo Bolsonaro já não é levada muito em conta, não, Fabio. E aí essa opinião dele de que a prisão do Bolsonaro não afeta em nada, você acha que não vai afetar também? Fabiola, eu acho que a gente precisa dar um passo atrás nesse caso e tentar analisar um pouco o que a gente chama de bolsonarismo. Essa massa de seguidores, ela não foi criada, ela não brotou por conta dos discursos e da atuação de Bolsonaro quando deputado federal. Ela já estava aí. Ela estava aí há muito tempo. Ela já teve, inclusive, outras encarnações. Ela já foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Ela já foi aquelas pessoas que ficaram em silêncio na redemocratização. Ela já teve, na verdade, esteve na rua em determinados processos, como o impeachment de Dilma Rousseff. Né? O que o bolsonarismo fez ao longo de anos foi pegar essa massa que estava desorganizada, principalmente depois da redemocratização do Brasil, e dar a ela um sentido eleitoral, dar a ela um sentido político e organizar o seu discurso. Este é o grande mérito do Bolsonaro, do ponto de vista da organização política deste grupo de pessoas da extrema-direita brasileira. A extrema-direita brasileira sempre existiu. Né? O que aconteceu é que Bolsonaro, só que ela estava desorganizada desde o fim da ditadura militar. Né? E aí, com a chegada da internet, com a possibilidade de redes sociais, aplicativos de mensagem, que faz com que você conecte pessoas, né? Com as possibilidades criadas na esteira de junho de 2013, também de conexão, desses grupos terem ido para a rua, de terem se percebido. Não estou falando que junho de 2013 foi de extrema-direita, estou falando que na esteira de junho de 2013, esses grupos também foram para a rua, se perceberam como forças, etc. e tal, e foram se construindo, e aí o bolsonarismo conseguiu dar sentido eleitoral. Ou seja, botou a sela e cavalgou esse grupo e vem cavalgando esse grupo. Agora, na hora que o jockey desse grupo é preso, vai para a cadeia, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, né, os filhos do jockey se acham na possibilidade de herdar o rebanho do pai. Mas é um pouco mais difícil. O que a gente viu na campanha eleitoral do ano passado? Nós vimos um candidato outsider, também do mesmo grupo ideológico, aqui em São Paulo, Pablo Marçal, né, que conseguiu o quê? Montar nesse grupo e cavalgar esse rebanho muito bem. A ponto de que Bolsonaro, que estava apoiando oficialmente Ricardo Nunes, não quis ajudar a fazer campanha e só entrou no finalzinho quando já o Marçal estava fora. O Bolsonaro não quis, por quê? Porque ele percebeu que se ele abraçasse o Nunes, os seguidores de extrema-direita dele diriam: tchau, capitão, estamos indo com aquela pessoa que nos representa de verdade, né? Que era o Pablo Marçal. Então, o que o Marçal mostrou? O Marçal mostrou isso, que o clã Bolsonaro montou um rebanho que estava lá, mas assim como ele, outros jockeys podem aparecer e montar na mesma extrema-direita, cavalgando ela para um outro lugar. Então, só para finalizar, quando o Eduardo Bolsonaro fala que o bolsonarismo não acabou, eu concordo. Só que o bolsonarismo existe sem o Bolsonaro. Este é o ponto, porque o bolsonarismo, esse grupo de extrema-direita já havia antes de Bolsonaro e vai continuar existindo depois. Há uma tentativa desesperada do clã, neste momento, de manter a sua influência política. E é por isso que eles querem lançar um nome deles, é por isso que querem lançar alguém com o rosto parecido com o Bolsonaro, no que pese as rachadinhas do Flávio, no que pese as traições do Eduardo, no que pese os problemas dos outros irmãos. Então, Fabiola, estamos vendo neste momento o ocaso da força política dessa família. Ainda é forte, como o Josias colocou, são 13%, mas são 13% que podem, em algum momento, passar para as rédeas de outra pessoa.